Os que nos assistem pela primeira vez. Segunda aos Coríntios ou Coríntia, capítulo 1, revelare. Na verdade, do capítulo 1 ao capítulo 10 dessa segunda carta aos Coríntios, formam a verdadeira segunda carta, pois a partir do capítulo 11 ao 13, foi, na verdade, uma terceira carta de Paulo aos Coríntios. A segunda trata de agradecimentos e considerações, amor, enquanto a terceira aborda a severidade do Criador para os falsos professores e falsos irmãos de Corinto e região. O chat foi desativado por 30 minutos. Daqui a pouco ele volta para a participação de vocês no final, para que vocês aprendam em silêncio. Veja, outro problema. Nós vimos que Romanos 16, Romear 16, na verdade era uma carta de Paulo a uma sor, uma irmã, mulher, chamada Febe. Interessante, mas pelo machismo daqueles que compilaram a Bíblia, eles colocaram essa carta como o último capítulo escondido lá da carta aos Romanos. Mesma coisa são os capítulos 11, 12, 13, aqui de 2 Coríntios, que na verdade é uma outra carta de Paulo. É uma outra. E que eles colocaram no final da segunda. Paulo inicia: Eu, Paulo, mestre enviado pela vontade de Jesus Cristo, e o fráter Timóteo, a escola de Jesus em Corinto, e todos os demais cristãos verdadeiros da província romana de Acaia. A vocês todos, graça e paz do Criador e Senhor Jesus Cristo. Por que graça? Graça não é um clichê, um cumprimento evangélico gospel. Graça e paz, não. Graça é porque é a marca, é Jesus, é amor, é a contraposição à lei, à Torá, à sombra, à morte. Graça é tudo que recebemos depois de 4.000 anos sem nada. É o cumprimento de todas as promessas e alegorias da primeira Bíblia. É isso que é graça, é isso que Paulo tinha em mente quando cumprimentava dizendo graça. Falemos bem do Criador. Eu não sei se vocês sabem, mas bem dizer é no sentido de usar o corpo, principalmente da arte, a boca, que é o altar do homem, a comunicação, mas todo o corpo para falar bem ou mal do Senhor. Paulo falou muito isso na primeira carta. Nós usamos o nosso corpo, nossas escolhas diárias, aonde através de nossas escolhas e atitudes, ações, movimentações do nosso corpo, nós ou bendizemos, isto é, falamos bem do Senhor ou falamos mal. Hoje a cristandade é eivada de rituais cegos e vãos. Vão achar que bem dizer o Senhor é cantar, é orar, é olhar para cima e dizer bendito é o Senhor. Fazer isso é lindo, como toda religiosidade é linda. Toda religiosidade é caiada, pintada a cal, branca, sepulcros de mármore. Mas bem dizer é falar bem do Senhor através das nossas escolhas, das nossas virtudes. Então Paulo diz aqui: falemos bem do Criador, o Pai daqueles que são humildes, e o Senhor que nos encoraja, coragem é fé, e consola para enfrentarmos o crivo. E da mesma forma que somos encorajados pelo Senhor, possamos encorajar e consolar os que estão sendo crivados, atribulados. Crivo e tribulação são sinônimos.
Pois assim como sofremos por sermos cristãos verdadeiros, também somos consolados por sermos cristãos. Da forma que está na tua Bíblia, com os sinônimos escolhidos, você não vai entender esses textos. Nem na NVI, nem na atualizada, nem na corrigida, não vai. Agora veja, Paulo está fazendo sempre a linguagem dele, dualidade. Essa é a maior prova de que foi Paulo que escreveu aos Hebreus. Porque aos Hebreus é a linguagem de dualidade, o que é a marca de Paulo. Por isso que eu afirmo categoricamente, com convicção, Paulo escreveu aos Hebreus. Porque é Paulo que faz essa dualidade. A todo momento dualidade, é impressionante. Olha o que ele diz. Nós sofremos por sermos cristãos, somos desprezados. Principalmente ele, que era um missionário. Sabe o que é ser preso injustamente, ser mal visto? Às vezes, fazendo uso da sua cidadania romana para não morrer, mesmo ele sendo de família poderosa, sendo tratado como um nada, um escravo. Mas, assim como somos, também por sermos cristãos, muitos nos recebem. Ah, você é cristão? Vem cá. Vou te dar um prato de comida porque você é cristão. Vou te dar uma doação para você fazer suas viagens. Vou te dar uma roupa. Vou te atender, vou te receber na minha casa, te hospedar. É isso que ele está dizendo. Somos consolados e somos odiados igualmente. Todo o sofrimento que passamos por sermos professores da graça é para que vocês sejam consolados e salvos. Tudo isso que eu passo, como ele disse no final da primeira carta, teve que enfrentar até feras em Éfeso, até a morte. É por vocês, a fim de que vocês sejam consolados e salvos. Veja que Paulo baixou o tom nessa segunda carta. Porque na primeira carta nós vimos que ele disse: enquanto eu estou aqui viajando, sofrendo perigo de morte, sem ter o que comer, vocês estão aí, em festa, se dividindo, discutindo filosofias. Aqui ele baixou o tom. E sabe por que Paulo baixou o tom? Revelare. Você sabe por quê? Tem que ter música. Porque é o Espírito de Jesus Cristo que está na consciência dele, falando na boca dele, está encarnado nele. Aquele Cristo, fundador da escola, que disse: olha, quem é humilde, todo amor. Ele é o pai dos humildes, todo amor. Quem quer aprender, todo amor. Mas o soberbo, o egoísta, toda resistência. Para fazer metanoia. Confronta o egoísta e consola o humilde. A primeira carta é para uma igreja soberba. E a segunda carta é para uma igreja humilde. Sabe por que Paulo baixou o tom e agora não parece mais dono da verdade, não parece mais dominador, o líder autoritário, o ditador, o impostor, o fariseu, o legalista? Eu não gosto de Paulo. Sabe por quê? Por que a segunda carta muda tudo? Porque eles se humilharam, se converteram, sofreram metanoia. A vara funcionou. Essa é a diferença. Você pega a primeira carta, eu odeio Paulo. Você pega a segunda carta, eu amo Paulo. Eu queria que você escrevesse aí no seu caderninho: bom aluno, boa aluna, bom discípulo, boa discípula. Escreva aí: 1 Coríntios é para os egoístas. É para o diabo que estava lá. O mal, a divisão, a soberba. E a segunda carta é para os humildes, arrependidos. É amor. E por quê?
Porque ele mostrou o caminho do amor na primeira carta. E eles seguiram, eles encontraram. É dualidade. Primeira carta é contraposição à segunda. Você sabe esse anel aqui, ó? Primeira carta, segunda carta, primeira carta, segunda carta aos Coríntios. Aleph, Bet, Aleph, Bet. Que lindo. O próprio sofrimento produz forças para que vocês possam vencer. Eu bem sei que vocês estarão firmes, porque da mesma forma que sofrem, também são consolados. Dualidade. Fraternidade de Corinto, vocês precisam saber das tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Olha só que contradição. Não faz muito tempo que nós lemos que Deus, isso aí é música gospel, isso é clichê, música carismática. Deus não dá para nós prova maior que possamos suportar. E aí Paulo está dizendo assim: eu passei por algo lá na Ásia, além da minha capacidade de suportar. Porque tudo tem um contexto. Qual é o contexto aqui? A ponto de perdermos a esperança da própria vida. Por quê? Ele disse, sim, eu já havia recebido a sentença de morte. Foi nessa hora que eu percebi que eu não podia fazer mais nada. Somente o Criador poderia me ajudar, pois só Ele tem poder para ressuscitar os mortos. Ele interferiu e me livrou da morte, porque ainda tenho uma missão para cumprir. Só Ele pode continuar me livrando das ameaças de morte, enquanto vocês pedem ao Criador pela minha vida. Você viu isso? Ameaçado de morte. É a isso que ele se refere, além do que podemos suportar. O que eu podia fazer mais? Perdi as esperanças, estava decretada a minha morte, eu iria morrer. Tudo que eu podia fazer já tinha acabado, não tinha mais a quem recorrer. Mas como o Criador tem um plano original na vida dele, poupou ele da morte, privilegiou não. Se tem um homem que não tinha privilégio é Paulo. Se tem alguém que não tem privilégio é quem é cristão original. É a gongorra, a dualidade de Filipenses 4, 11 e 12. A diferença é que estava nas mãos dele uma grande missão que envolvia todo o povo. Ide até 70 depois de Cristo, todo o povo, Yahudim, Errad, todo o povo. Nenhum de vocês tem privilégio como esse. Aí você pega a tua Bíblia com esses sinônimos adulterados, mal escolhidos, de textos como esse, e vai preparar um sermão privilegista pentecostal, o que é que você vai escutar o pastor, o padre dizer? O padre carismático. Que Deus está contigo, que Deus te livra, Deus cuida de você. Mas não é isso que o texto está dizendo. Nunca foi. Quando ele diz assim, eu sobrevivi enquanto vocês aí em Corinto desejavam que eu estivesse vivo, porque me amam como pai espiritual, como professor. Não queriam que eu morresse. Vocês precisam de mim, dos meus ensinos. Eu fundei a escola de Jesus em Corinto. Então são esses desejos. Assista a trilogia O Poder dos Desejos. Ou Oração é Desejo. Aí ele diz, são as orações, desejos de vocês para que eu conclua a minha missão que me ajudam
E toda vez que escapo da morte, perigo de morte, vocês agradecem ao Criador. A minha consciência está em paz, pois ela testifica que, em organicidade e sinceridade, não em conhecimento egoísta, sabedoria dos homens, das faculdades terrenas, das universidades do mundo, dos livros do mundo, mas da graça do Criador, é que permanecemos vivos. Mas na graça do Criador é que permanecemos vivos. Não escrevemos nada que vocês não sejam capazes de ler ou entender. Ou seja, dentro da cultura grega, da cultura dos poucos judeus convertidos em Corinto, da cultura dos pagãos convertidos ali, eles poderiam entender a linguagem que Paulo usou em suas cartas. Então, para nós hoje, como foi escolhido pela Igreja Católica, canonizado, separado e compilado como Novo Testamento essas cartas, e foram soltas nas mãos dos católicos, depois proibida que eles lessem e interpretassem, que só os sacerdotes podem ensinar, porque a igreja é leiga, porque a membresia é leiga, mas aí vieram os protestantes dizendo, não, a Igreja Católica errou. Sola Escritura, a Bíblia salva, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia não contém a palavra de Deus. E nós temos o Espírito Santo e nós podemos interpretar a Bíblia. Resultado, uma denominação em cada esquina. Já que a Bíblia foi espalhada e não foi ensinada, porque se vende Bíblia de todo tipo, se distribui Bíblia de todo tipo, se fala de Bíblia de todas as formas, mas ninguém ensina a Bíblia. Você já viu distribuir alguma coisa para todos? Falar que é importante, fala que é importante, tem que ter, explode, distribui. Manda ler, leia, mas ninguém ensina. E Paulo está dizendo, nada do que eu escrevi vocês não são capazes de ler, ouvir e não entender. Vocês são capazes de entender. Vocês são capazes de compreender o que eu escrevi. Não há incompreensão, não há como. Eu fiz numa linguagem que vocês entendem, mas acontece que como a igreja compilou e caiu na mão de vocês hoje dessa forma, eu pergunto, as pessoas leem hoje, entendem? Na mente de Paulo aquilo era para Corinto. Jamais Paulo poderia supor que essa carta seria canonizada, separada, traduzida, revisada, corrigida, trazida para vocês. Eu espero que os que entenderam apenas algumas partes do que ensinei venham a entender plenamente. Ah, se Paulo soubesse, ele vai saber. Não é algumas partes, não, meu caro mestre Paulo. As pessoas não entenderam, é quase nada. Infelizmente. Venham a entender plenamente e assim possam ter orgulho do seu professor. Assim como eu tenho orgulho de vocês. E terei mais ainda quando eu ver vocês entrando no reino. Que lindo isso. Eu havia planejado fazer 2 visitas a vocês. Primeiro, eu iria passar na ida à Europa. Depois, eu passaria também na volta, vindo da Macedônia, ficando mais tempo com vocês. Para que também, como ele escreveu, nós vimos em 1 Coríntios 16, me ajudassem financeiramente em minha viagem para a Judéia. Como eu desviei a rota e não parei em Corinto, veja os originais para você entender. Muitos de vocês ficaram tristes comigo, mas quando eu planejei isso, fui sincero. Eu não sou volúvel. Nenhum mestre da graça de Cristo pode ser volúvel. Não sou como os pagãos que não têm palavra.
Assim como o Criador tem honra, tem palavra, nós também. Minha mensagem é sim, sim, não, não. Ele está repetindo Jesus aqui. Honra, palavra, compromisso. Tanto eu como Silvano ou Timóteo sempre tivemos responsabilidades com nossas palavras. Ele cita Silvano e Timóteo porque eram mestres próximos de Paulo e que Corinto conhecia muito bem. Responsabilidade em nossas palavras. O que é que estava acontecendo aqui? Enviaram uma carta para Paulo dizendo: Paulo, você não tem palavra. Nós estamos decepcionados com você. Porque você tinha dito que você passaria aqui na ida e na volta. E você desviou a rota. E você não veio aqui. Você fugiu de nós. Paulo, você não tem palavra. E se você não tem palavra, nós começamos a desconfiar que nem as coisas que você ensina nós podemos confiar. Porque vai que você também nos teus ensinos, ora diz uma coisa, ora diz outra, ora diz sim, ora diz não. Como é que vamos seguir um ensino teu se você diz uma coisa e depois diz outra? E aí Paulo responde desta forma, que aliás é uma dúvida recorrente de muitos. Eu me lembro, numa reunião aqui em Santa Catarina, de uma sor muito conhecida nossa que disse assim para mim: mas Zaqueu, tudo que você fala é verdade, você não erra, você não se engana nunca, você é Deus. Eu a perdoei e com muita paciência disse: querida, vou lhe explicar, quando eu falo as coisas do Senhor, o dom é perfeito. Mas na vida pessoal e nas coisas do dia a dia, lá além, nós podemos escolher e errar. E é isso que Paulo está falando aqui, ó. O digo eu e diz o Senhor. A diferença entre diz Aqueu e diz o Senhor. Quando eu estou falando as coisas do Senhor, os dons do Senhor, a visão do Senhor, a sabedoria do Senhor, não erro. Porque o dom é perfeito. E é isso que Paulo vai dizer aqui, ó. Aprendam que, quando ensino a verdade, não sou instável, volúvel, mas quando faço planos humanos, posso mudar de opinião, escolha, e isso não significa que nos ensinos fundamentais, essenciais, substantivos, primários da verdade, mudo de posição. Revelare da forma que está na sua Bíblia esses versículos, você dificilmente entenderá. Por isso coloquei dessa forma acima, para que vocês entendam o que realmente Paulo quer dizer, que eu registro aqui nesse selá. Escreve aí esse selá, Débora, todos vocês. Nas escolhas da vida podemos ser mutáveis, mas nas escolhas da verdade, no que diz respeito aos dons da verdade, devemos ser imutáveis. Paulo continua: quem foi chamado pelo Criador nunca vai mudar posições fundamentais. Que lindo isso. Você sabe o que é texto isolado da Bíblia? Quem de vocês lembra que o Aqueu sempre ensina assim: tudo é sim e não, tudo é relativo? Se você pegar a tua Bíblia da forma que está traduzido aí, diz assim: as coisas não podem ser sim e não, tem que ser ou sim ou não. Agora imagina os bíblias encontrarem esse texto, é que eles não leem a própria Bíblia, mas se eles lessem bastante, além dos textos que eles guardam e repetem e ficam papagaiando, mas se eles encontrassem esse texto, eles já teriam usado contra mim. Aí o dia que eles usarem contra vocês, vocês explicam para eles, os originais, a importância de ter a Bíblia original Codex. Paulo está falando de sim, sim, não, não de honra, de palavra, de escolha, e não de relatividade.
Se somos da verdade, somos diferentes, ungidos, selados como moradas do seu Espírito que habita em nossas consciências, está encarnado em nós. E essa é nossa garantia de que realmente somos da verdade, das coisas que virão. Qual é a nossa garantia de que tudo realmente vai se cumprir? De que estaremos no reino, de que estamos seguindo a verdade, de que não somos enganados? Qual é a garantia? E Paulo vai dizer: esse Espírito que habita na minha consciência confirma como testemunha de que não fui ainda em Corinto para poupá-los. A confirmação de que estamos na verdade é o Espírito de Jesus Cristo que está dentro de nós, nos fazendo pensar no próximo. É por se colocar no lugar daqueles alunos, por amar aquela comunidade que ele fundou, que ele não foi. Ele vai explicar agora o porquê. Eu estava como um pai furioso com a divisão de vocês e esperei um pouquinho para não usar a vara e acabar ofendendo vocês. Não é que eu seja líder, dominador, dono da verdade. Pelo contrário, quero ajudar vocês para que vocês tenham paz, ordem, unidade e possam permanecer firmes no que ensinei. Revelar, e olha o que Paulo está dizendo: não sou dono da verdade, sou professor convicto, não sou líder dominador, sou um professor cheio de amor, querendo o melhor de vocês, eu só quero ajudar vocês. Ele vai continuar isso no segundo capítulo, que não deveria ter sido subdividido, dessa péssima subdivisão de capítulos que impede o entendimento. Agora, quando ele começar o segundo capítulo, ele vai dizer: eu não fui para poupar vocês, porque eu estava furioso com vocês, como um pai furioso. Ele falou isso. Essa metáfora de pai nós vimos em 1 Coríntios 5, 6, quando todo esse problema começou. Aqui encerra 2 aos Coríntios, capítulo 1. Aqui começamos 2 aos Coríntios ou Corintia Bet, capítulo 2, Revelare. Agora Paulo vai falar sobre aquele jovem citado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, que teve relações sexuais com a ex-ficante sexual do seu pai. Paulo havia disciplinado ele severamente com vara, como um pai, dizendo que eles votassem, fizessem um escrutínio para tirá-lo da escola de Jesus. Pois aquilo difamava, não bendizia, difamava o nome de Cristo. Pois bem, esse jovem sofreu metanoia, se arrependeu. E agora, na segunda carta, Paulo vai perdoá-lo. Viva o amor! Que lindo! Os coríntios encontraram o caminho excelente, o amor. A partir daqui, é um banho de amor, uma chuva de amor. Nós já revelamos que amor é graça, graça é chance, oportunidade, porta aberta ao lado, recrivo, reoportunidade. A vida te dá muitas oportunidades. Aliás, eu estava conversando com o nosso querido fráter João, do Sul, de Santa Catarina, e ele me enviou um material, um livro que eu disponibilizei no aplicativo X, essa página. Dentre tantos dados herméticos e esotéricos que eles encontram muitas verdades sobre Deus, da geometria sagrada, da numerologia sagrada, que é assim que eles chamam. Olha que interessante esse revelare. A cada 33 anos, o mistério do 33 que eu falei a vocês, que nós iremos para o reino com a aparência de 33, todos nós. A cada 33 anos, os astros, as estrelas, tudo no cosmos que você vê, nos cosmos celestes, estão na mesma posição, na posição idêntica de quando você nasceu. Eu estou falando com vocês com 32 anos e alguns meses agora.
No ano que vem, quando eu completar 33 anos, os céus, o cosmos, estará idêntico como esteve em 1986, quando eu nasci. A cada 33 anos você tem uma nova oportunidade. E eu já disse isso em graus de quântica e dualidade, que a cada 7 anos tudo em nós se renova. Todas as nossas células. Porque você sempre tem uma graça. Você sempre tem um recrivo, uma reoportunidade, uma rechance. Chance vem do francês novo, que significa sorte e possibilidade. No francês antigo, bem como no latim, significa acidente, queda, ruína, tropeço. Já oportunidade, que vem do latim opportunus, vem do prefixo ob, sufixo portus. Isto é, ir para o porto, quando a navegação não vai bem. Em outras palavras, graça é um porto seguro. Graça é uma nova chance, levantar do chão, socorrer aquele que sofreu um acidente, aquele que caiu, pegar pelas mãos aquele que tropeçou e caiu no chão. E é o que Paulo fez para esse jovem, esticou as mãos, os braços e toda a comunidade de Corinto e levantou ele. Mais uma chance. Quando nós morremos, nós vamos para a reologramação, por quê? Porque nós caímos. Que é o sentido da palavra graça, da palavra chance. Chance, caiu. Nós caímos, nós deitamos, morremos. E ao cairmos e sermos semeados na terra, levantar, receber graça e levantar da morte, ressuscitar, depende de nós, depende de arrependimento. Esse jovem se arrependeu e por isso teve chance, teve oportunidade, porto seguro. Ele teve uma tempestade e teve que voltar para o porto, que é o significado da palavra oportunidade. Paulo continua: evitei ir até vocês com vara para não entristecê-los. Se vocês são minha alegria, como ficarei ao vê-los tristes? Ontem o Thales me avisou do grupo que teve que ser desfeito aqui em Santa Catarina, porque pessoas desavisadas, desinformadas, que não me assistem, não colam os graus, fizeram confusão no grupo, porque não entendem nada de nada. Como que você acha que um professor recebe isso? Com tristeza. Quando eu recebo notícias de que estão se afastando, de que estão caindo, de que estão mudando de ideia, que estão se dividindo, que se ofenderam, vocês não têm ideia o quanto que isso causa dor num professor sincero. Vocês são minha alegria. Veja que lindo isso. Você evitar de ir numa cidade, numa reunião, só para não ofender as pessoas. E nós vemos aqui as pessoas se ofendendo em redes sociais, em grupos virtuais, se ofendendo em tantos lugares. E Paulo, quando ele viu que ele estava irado, triste com a situação de Corinto, ele disse: eu vou desviar a rota. Eu não vou lá agora, porque se eu for, eu vou acabar ofendendo eles. Vamos dar um tempo, vamos esperar diminuir a fervura, a temperatura. Espero que quando eu realmente estiver com vocês, ninguém me entristeça. Confio que vocês não vão me entristecer, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas. Olha este revelare. Aqui Paulo fala da primeira carta que nós lemos toda, periciamos toda, e também de uma outra ainda mais severa que foi perdida. Isso se subentende em 2 Coríntios 7. Quando nós chegarmos no 7, vocês vão entender o porquê. Vejam que grande amor desse pai espiritual, esse mestre da graça pelos seus aluninhos. Paulo exortava sim com vara, sim,
mas com lágrimas nos olhos. Você mãe, você pai, que quando repreende seu filho, lá em off, nos bastidores do seu quarto, você chora depois de ter repreendido ele. Depois que você bate no seu filho, você chora até quando está batendo. É isso que Paulo fazia. E as pessoas não entendem isso. Quantos que já viram lá que o dono da verdade, líder ditador, esse sistema chamado X, não conhecem que quando a gente fala confrontando severamente, fala com profundo amor. Veja que na primeira carta, Paulo usou às vezes de sarcasmo, às vezes de ironia, mas é uma forma de expor a tristeza, a frustração de ver alunos que não compreendem. Mas o importante é que tudo acabe bem. E ainda assim, odeiam Paulo, odeiam os mestres que ensinam a verdade. Se Paulo fosse um impostor, não choraria. Desta forma, não seria tão amoroso com um grupo tão difícil. Paulo continua: não digo que chorei para entristecê-los, mas para que saibam o meu profundo amor por vocês. Os que fazem divisão e cometem grandes erros em Corinto não causam apenas tristeza a mim, mas a todos vocês. Aqui tristeza também é sinônimo de vergonha no original. A punição que a grande maioria votou foi suficiente. Nós vimos em 1 Coríntios 5 que Paulo disse: façam uma votação. E eu já dou meu voto para que expulsem esse depravado da escola de Corinto. Ele está difamando a honra de Cristo, o nome de Cristo, mas ele se arrependeu. E como eles fizeram uma votação, seguindo os conselhos de Paulo, e a maioria votou, e a punição foi suficiente, aí ele diz: agora abracem ele, perdoem ele, consolem ele, para que a depressão, aqui no original é tristeza profunda, não tenha poder sobre ele. Mostrem o amor que tem por ele. Eu vou revelar porque escrevi daquela forma que nós vimos em 1 Coríntios 5. Foi com o propósito de crivar vocês e ver se vocês são humildes. Na sua Bíblia diz provar. E se ainda ouviam as minhas instruções. Se vocês perdoaram ele, eu também perdoei. Quando vocês perdoaram ele, eu nem precisava perdoar, pois já estava perdoado. Mas perdoei diante de Cristo por amor a vocês, a fim de que o mal seja vencido, pois o amor vence o ego, diabo. Revelare. Aqui na sua Bíblia está misticamente Satanás, seus intentos, seus planos, suas maquinações, mas como coerência holística diante de tudo que Paulo escreveu, de tudo que conhecemos desde o grau 146, Paulo jamais estaria mantendo a lenda do bicho-papão que você conhece aqui, ou do lobo mau, só para que os cristãos tivessem medo, como fez posteriormente na Idade Média a Igreja Católica e endossaram os protestantes. O que Paulo queria dizer é que alguém que sofreu uma aplicação de justiça, sofreu uma vara que deve ser acompanhada do cajado, o amor. Pois punição sem amor gera ódio. Aquilo que era para ser justiça pode passar a ser injustiça. Porque aquele que sofreu a punição, que é a justiça, a correção, pode começar a achar que está sendo envergonhado, injustiçado. Ora, vocês pais que me ouvem agora,
Vocês professores que me ouvem agora, se um pai e uma mãe corrige um filho com amor, ele entende. Mas se corrige com ódio apenas, sem amor, se a correção severa só vem acompanhada de ironia, sarcasmo, vingança e não tem nenhuma demonstração de afeto, de amor, aquele que está sendo corrigido pode começar a achar que a justiça se transformou em injustiça. E isso pode levá-lo à depressão. O chat está aberto para a participação nesse grande finale. Que lindo! Aí aqueles que odeiam Paulo só vão citar 1 Coríntios 5 e 6. Eles não conhecem o Paulo de 2 Coríntios 1, 2 e o 7. Vamos de novo? Eu estou aqui nesse grande revelare. O que Paulo queria dizer é que a vara tem que vir acompanhada do cajado. O amor. Pois punição sem amor gera ódio, sentimento de injustiça e vergonha por causa do ego. Só o amor poderia vencer o mal. Hoje vemos muitos novos desigrejados, recém-saídos do sistema religioso, condenando tudo e todos, conspirando, usando palavras ácidas, de correção sem paciência, sem amor. Isso é um erro. Isso que é Satanás. A correção precisa ser acompanhada de amor. Como Paulo sempre usa a dualidade, sofrimento e consolação, vara e cajado, punição e perdão. É esse o equilíbrio da verdade original. Quem refuta ou corrige alguém sem amor não está falando a verdade, mas sim ofendendo e causando ainda mais confusão. Leia isso. Eu vou deixar isso na tua tela. É isso que Paulo está chamando de Satanás. As que estão lá fora nos aplaudem. Em Gramado, os carros buzinavam e aplaudiam. Isso aconteceu em Porto Alegre. Isso aconteceu em Gramado. Isso aconteceu em Santa Maria. Todas as manifestações que eu fiz aqui em Santa Catarina, apoio de gente que está dentro, gente que está fora. Conversas pacíficas, amorosas. Sempre, sempre amor. Eles rasgam, eles ameaçam, eles chamam a polícia, eles. Nós, amor. Revelare. Sinagogas cristãs como Congregação Cristã no Brasil, Igreja Pentecostal Deus e Amor, Adventista, Assembleias e outras que excomungam, expulsam, disciplinam severamente seus fiéis. Sabe por que isso aqui? Sabe quantas pessoas em 6 anos e meio que eu já recebi que foram excomungadas da Congregação Cristã? E lá eles dizem assim: perdeu a salvação para sempre. Não há perdão. Você que é da Congregação Cristã do Brasil, isso é Satanás. É isso que Paulo está dizendo. Se houver uma
correção severa sem amor, sem reintegrar a pessoa novamente, se ela se arrepende, sem trazê-la novamente, se ela se arrepende, se não houver reintegração, não tem tempo de disciplina. O tempo é se arrepender. Se arrependeu, reintegra. Se não houver reintegração, é Satanás. Disciplinam severamente seus fiéis, não agem por amor, não conhecem a verdade original, ofendem pessoas, magoam, não corrigem com amor. E em nome da verdade relativa deles, da pseudo-santidade, machucam pessoas e as espalham. É isso que Paulo está dizendo. Isso é Satanás, o espírito cruel e inexorável sobre a máscara de uma igreja com doutrina santa. Esse é o espírito astuto de Satanás. Você sabe o que é inexorável? É inflexível. É alguém que diz, santidade acabou, não tem relativismo. Aqui é pecado e pronto, é doutrina, é dogma. É inflexibilidade. Podemos errar no corrigir, como um pai erra. Podemos errar como alunos, como filhos erram, mas devemos sempre corrigir. Paulo aqui não errou, crivou e em seguida abraçou, mas até poderia errar, até podemos errar numa escolha severa, porém, o que realmente define quem somos é o tempo. Se sofremos metanoia, se nossa consciência nos acusa, se pedimos perdão e perdoamos, se procuramos unidade e paz, sejamos como crianças, esqueçamos os tão pequenos erros e caminhemos juntos, pois só assim entraremos no reino. Quando cheguei a Troade para ensinar a verdade, fiquei muito feliz ao ver muitos seguindo a verdade, aceitando a verdade. Esse contexto está lá em Atos 20. Veja o original de Marcel Lerin, 20. Mas o meu espírito ficou aflito porque não encontrei ali o meu irmão Frater Tito, do qual eu esperava notícias sobre vocês. Tudo é tão dualidade que a primeira carta é dualidade da segunda carta aos Coríntios e que o primeiro envio de Timóteo é dualidade do segundo envio de Tito. É incrível. Ele enviou Timóteo e pediu, respeitem ele, não respeitaram. Aí ele enviou Tito, surtiu efeito, como nós vamos ver aqui quando nós chegarmos nos capítulos 8 e 9. Mas aqui nesse momento ele não tinha recebido, ele está narrando a história, ele não tinha recebido ainda notícias sobre a missão que concedera a Tito em Corinto. Paulo é tão cheio de amor, que mesmo ele vendo que as coisas estavam dando certo para ele em Troade, do lado direito do mar, presta atenção. Sabe o que é uma coisa dando certo? É eu que viajei de Gramado a Santa Catarina, de repente ver aqui 50 pessoas querendo conhecer a verdade, seguindo a verdade, mas só por amor a alguns de outra região eu tenho que sair daqui e deixar aqui, mesmo aqui, uma porta se abrindo, uma oportunidade incrível, algo acontecendo, e eu tenho que deixar daqui só por amor a outras pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Eu estava em Troade, quando muitas pessoas começaram a chegar e conhecer a verdade, está lá em Atos 20. Quando eu queria ter encontrado Tito, e Tito não vinha, não aparecia.
E eu não tinha notícia de vocês. Olha só, preste atenção. Mas o meu espírito ficou aflito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito, do qual esperava notícias sobre vocês, se ele tinha conseguido êxito ou não na missão de pacificar vocês. Por não ter notícias sobre vocês, me despedi da escola de Troade e fui para a Macedônia. Ou seja, eles estavam acusando Paulo de: você não ama nós, você desviou a rota, você não veio aqui, você não tem palavra, Paulo. Quando a verdade era outra. A verdade é que ele estava em lágrimas. A verdade é que ele estava com o espírito aflito. A verdade é que ele não foi para poupar eles. Olha o que é a verdade das coisas. Os alunos que sofrem de mimimismo, que se ofendem por pouca coisa, que querem sempre... Olha, você sabe que em 6 anos e meio, eu encontrei muitas pessoas traumatizadas, que precisam se curar lá no sistema para depois vir para a verdade. E eu encontrei muitas pessoas com a síndrome do privilégio. Eu só fico no X se eu for próximo do Aquel. Se eu não tiver pastoreio, não tiver atendimento direto com ele, eu não fico. E já existem aqueles da síndrome do falso humilde, que ele precisa que o Aquel diga, implemente alguma mudança que ele quer. Porque se eu não ouvir ele, ele não fica. Então, é esse mimimismo todo de involução de crianças espirituais, que representa muito bem a Corinto daqueles dias e a Corinto de hoje. Olha só, tive que me despedir da escola de Troade e fui para Macedônia, mas graças ao Criador que finalmente pude encontrar Tito e ter as informações que precisava sobre vocês. Em Cristo sempre temos vitória. Nós somos a fragrância do perfume de Cristo que se espalha por onde passamos. Nós somos o aroma dos incensos e ofertas que eram feitas na primeira Bíblia. Para quem é do bem, olha só, olha a dualidade de novo. Para quem é do bem, somos cheiros de vida. Mas para quem é do mal, somos cheiro de morte. Mas quem está capacitado para ser o perfume de Cristo? Olha o original. Quem será que tem essa capacidade? Quem tem tamanha evolução da consciência para ser perfume de Cristo? Para falar bem, bendizer o Senhor com seu corpo, suas escolhas, sua vida. Revelare. Cristo é a fumaça do sacrifício, é o cheiro da oferta, é o aroma da oblação, é o perfume do incenso no altar, é a fragrância das oferendas. Paulo sempre faz esta dualidade, a sua metodologia pedagógica dual, trazendo o que era e o que é. O que era? Incensos, templo, altar, sacrifícios, ofertas, dízimos. E agora, o que é? Cristo. Nós somos esse perfume, nós somos essa essência, esse incenso. Não mais aquele incenso e aquela fumacinha que ficava no altar só ali, mas essa fumaça, esse incenso, esse aroma, essa fragrância atingiu o mundo. Essa é a visão das coisas materiais e espirituais, entre graça e lei, justiça, fé e graça, algo que cristãos não conhecem, porque não conhecem os originais. Estamos encerrando.
Quando eles participarem aí com números políticos, deixem participar, só excluam quando forem deselegantes. Nós temos que entendê-los, estão chegando aqui pelos títulos. Obrigado. Paulo continua: ao contrário de muitos, não negociamos os ensinos visando lucro. Pelo contrário, olha como que ele termina o 2º capítulo. Pelo contrário, sobre Cristo falamos com sinceridade, pois somos professores, mestres enviados pelo próprio Criador. Escute. Ao contrário de muitos, não negociamos a verdade visando lucro. Pelo contrário, somos sinceros quando falamos de Cristo, pois somos enviados pelo próprio Criador. Revelare. Paulo chama pela primeira vez os falsos mestres de Corinto de mercenários, como veremos enfaticamente aqui nessa carta, no capítulo 11, que na verdade é a 3ª carta de Paulo aos Coríntios, mas que foi colocada aqui na compilação católica. Prestem atenção, toda a atenção. Vocês lembram que Paulo começou dizendo ali em 1 Coríntios 3, 4 em diante, ele disse: eu dei fundamento Christus, o Christus original, a verdade. Agora construam em cima desse fundamento com materiais de ouro, prata, bronze, pedras preciosas, e não materiais que o fogo destrói. Aí, usando outra metáfora, ele disse: eu plantei Corinto, vocês. Apolo regou, outros regam, mas Deus dá o crescimento. Agora, é para regar e cuidar das plantinhas, da sementinha que eu plantei. Por quê? Porque ele já estava começando a falar desses falsos irmãos, falsos mestres de Corinto. E quem são os falsos? Os que vendem, os que lucram, os que querem dinheiro, os que querem transformar a pregação do evangelho em profissão. Sabe, vai nos meus vídeos mais vistos com 200 mil pessoas, 400 mil pessoas. Vai aqui num vídeo recente que eu fiz, acho que ontem, 11 mil pessoas. Vai ali e vê nos comentários, milhares de comentários. Quantas vezes escrevem para mim: falso profeta, falso mestre, cuidado com esse falso mestre, cuidado com esse falso doutor, falso filósofo, falso, 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 falso. Ah, se eles soubessem, desde o grau 146 nos originais, quando Jesus se referiu aos falsos, quem são eles? Ah, se eles soubessem quem são os falsos, a quem Paulo se referiu, quem são? Quem são, ou metendo sempre a real? Olha o nome. Ele disse lá, o mais falso falando dos falsos. Quem é? Mercenário. Profissional da fé. Viu? É pela primeira vez. Segundo os historiadores, havia em Corinto negociantes da verdade que usavam vários truques para ganhar dinheiro dos fiéis, para ganhar apoio dos fiéis, para ganhar carinho dos fiéis. Não só falsos mestres, mas Paulo também está se dirigindo aos ricos cristãos de Corinto, que eram falsos cristãos, que como empresários ricos misturavam água no leite para render mais, água no vinho para render mais. Exageravam nos valores,
pagavam pouco seus funcionários, seus escravos, e usavam técnicas de vendas que até Platão condenou, dizendo: cuidado com aqueles que usam sofismas para vender, técnicas para vender. Até Platão. Esses são os mercenários da fé. Paulo está dizendo: enquanto vocês fazem assim, vocês ricos de Corinto, empresários que enriquecem, enganando as pessoas, vocês falsos mestres, que pegam a escola que eu fundei, o ventre fértil, que produz almas, produz frutos. Sabe? Ventre fértil de quem tem chamamento, vocação, dom. A prova real, a garantia de quem tem dom, são os frutos. Se coloque no lugar de Paulo. Com muita dificuldade, dando sua vida por aquilo, consegue fundar um trabalho, uma escola de Jesus em Corinto. Aí vem outros que nunca viajaram, que nunca enfrentaram uma fera, que nunca enfrentaram perigo, ameaças de morte, que nunca foram desprezados, que não passam o dia inteiro preocupados com os alunos, que não passam o dia inteiro sofrendo, padecendo, sendo perseguido, mal entendido, respondendo pessoas com espírito conturbado, em lágrimas, com espírito aflito. Aí, tranquilamente, pega já aquilo que está pronto, pega aquilo que eles não construíram, não plantaram. Eu vou dar um exemplo. Cadê as pessoas que nos assistem nos campos, nas fazendas, nas chácaras, nos sítios? Vocês que plantam, agricultores. Tem alguém aqui no chat? Vocês que plantam. Imaginem vocês no sol, arando a terra, plantando, regando, esperando, cuidando, tirando insetos, fazendo cercas, protegendo de tempestades. Aí quando crescem as plantinhas, árvores, estão cheias de frutos, verduras, legumes, vegetais que estão prontas para a colheita. Vem alguém que não ajudou e rouba, e se aproveita, e apenas vem colher, comer de graça. Esse é o sentimento de indignação de Paulo e de Áquil e de qualquer mestre da graça. Sincero. Você vai lá, você sofre, você tem uma dificuldade imensa para criar um grupo, para ensinar a verdade para aquelas pessoas, para provar o que elas têm que fazer, para animá-las, para tirá-las da inércia. Aí depois, quando o grupo está pronto, aproveita um lá que não tem ventre fértil, que não produz nada, que não planta nada, que não tem dom nenhum. Aí vai lá e pega 100 para ele, engana, traz com ele os frutos e come aqueles frutos. Você sofre para fazer. É paulatino, é demorado, é difícil, é espinhoso. É sol, é chuva, lágrimas, suor. Aí vem os aproveitadores, os profissionais da fé. É isso que os profissionais da fé fazem hoje. Jesus deu a vida dele numa cruz. Transpassaram, coroa de espinhos, cuspiram. Primeiro, murros na cara dele, no sinédrio, que os religiosos deram. Aí vem Paulo, enfrentando fera até a morte, masmorras sujas, passando fome. Tiago morreu à espada. Estevão morreu apedrejado.
Abriram caminho centenas, milhares, dezenas de milhares de mártires, derramando seu corpo, seu sangue como semente na terra, para vir os espertalhões da fé hoje, com o caminho aberto, com o evangelho já divulgado, com o ide por todo mundo já cumprido, chegarem e pregarem vendendo evangelho. Canta e vende evangelho, prega e vende evangelho. A história da cruz já foi divulgada, muitos já deram sua vida, o caminho está aberto, a seara está pronta. E esses espertalhões da fé, esses mercenários, vêm só colher. Vocês entenderam? Onde estão os sábios aqui? Tem sábio aí? Como você acha que o Criador vai julgar você, profissional da fé? Ele é justo. Quem não participou da colheita não pode colher. Aqui encerra 2 Coríntios capítulo 2, ou Corintiabet. E eu vou encerrar lendo. Lê comigo. Ao contrário de muitos, não negociamos os ensinos visando lucro. Pelo contrário, sobre Cristo falamos com sinceridade, pois somos mestres enviados pelo próprio Criador. Que lindo. Que lindo. Quero agradecer vocês que participam tão educadamente, tão elegantemente. Vocês que, de alguma forma, contribuem, seja respondendo, como o Henrique tem feito, seja trabalhando, reunindo, manifestando, respondendo, ajudando, doando, doações, espalhando, divulgando. Meu agradecimento sincero a vocês. Nesse final de semana estarei em Balneário Camboriú, Içara e Criciúma. Se informe. Manifestações inéditas, nunca feitas em Balneário Camboriú. Nunca. Tudo é inédito, é extraordinário o que estamos vivendo. Só quem vai sabe do que estamos falando. Eu tenho deixado as coisas organicamente, fluindo. O tempo mostra tudo. Sem pressa. E ao mesmo tempo com pressa. Porque temos pouco tempo. Amanhã, 2 capítulos em 1. 2 Coríntios 3 e 4. Quem lembra, quem aí comprou o livro Desistematizando e Desteologizando a preço de custo, sem ganho, sem lucro? Quem comprou ou quem baixou de graça PDF do Desistematizando e Desteologizando pelo aplicativo X ou x.tv.br? Quem? Quem lembra de 2 Coríntios 3? O véu rasgado.
A letra que mata. Dar liberdade ao espírito. O sistema de todas as coisas, 2 Coríntios 4. Pois é amanhã, no último dia antes das manifestações do final de semana, segunda retorno a Gramado e nós estaremos novamente, capítulos 5 e 6. Em uma semana nós vamos terminar 2 aos Coríntios, começar Gálatas e terminar Gálatas antes do encontro de Brasília, para a manifestação no pátio do Templo Brasileiro. Você que não se inscreveu para Brasília, se inscreva. Não perca esse momento. Nós vamos ter até cinegrafista profissional só para registrar esse momento. Tudo muito bem feito, com excelência. Caminhão de som, banner, música, tudo bem gravado, bem registrado para não perder nenhum momento desses dias históricos de Atos capítulo 29. Que lindo. Boa noite a vocês.